Graça e paz, amados. Que bom estarmos reunidos para mais uma reunião de oração em que nós colocaremos os pedidos diante de Deus e também ouviremos a sua palavra, porque é importante que nós não somente peçamos o que queremos, mas também demonstrar que Ele é o Senhor, nos colocando diante da sua palavra para Ele nos mostre o que Ele quer de nós. Porque algumas das nossas necessidades e aflições têm o propósito de nos mover em direção a Ele, e com isso também, nesses passos que damos em direção a Ele, que lemos a palavra de Deus de forma diferente, podemos descobrir onde estamos errados e com essa descoberta consertar a nossa vida por causa da nossa aliança com o Senhor. Então eu convido que todos cultuemos a Deus e façamos de início, como parte do nosso culto, uma leitura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Você é convidado a abrir no capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 6, nós vamos ler do verso 17 ao 20. Algumas exortações que expressam a vontade de Deus pela boca, pela mão do apóstolo que escreveu essas sagradas letras. Então, pedimos a você que abra lá em 1 Coríntios 6, 17 até o fim do capítulo. Assim diz a palavra de Deus: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa possa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que Deus aplique em nossos corações a leitura desse belíssimo texto da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 6, do verso 17 ao 20. Se você quiser marcar essa página, porque nós voltaremos, a nossa mensagem hoje é baseada num texto dessa carta, exatamente nesse capítulo. E eu convido você agora a abrir seu hinário lá no hino de número 157, que também tem a ver com a nossa oração hoje. No verso 157, no hino 157, cantamos que por nossos delitos foi que Jesus morreu. Ele é a vida e a luz, e morreu. E aí do meu pecado Ele me livrou naquela cruz ensanguentada. Então eu peço que Jesus me faça forte em confessá-lo diante dos homens. E me faça por dentro, confessar com a minha boca, mas por dentro, pronto a confiar. Seja qual a circunstância difícil que surgir, faze-me pronto a confiar no seu eterno amor. Então, esse é o hino e a nossa oração. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, te agradecemos por cada lar que está ligado agora e que o Senhor abençoe os pedidos que farão e estenda tua graça sobre aquelas pessoas por quem a tua igreja intercede. Nós sabemos que o Senhor não ouve a pecadores, como está no texto santo, narrado por João, no capítulo 9 do seu Evangelho. Então nós sabemos isso. Mas o Senhor ouve o teu Filho Jesus, e é em nome dele que nós nos aproximamos de ti. É em nome dele que nós chamamos o Senhor de Pai e que pedimos o teu cuidado. E sabemos que em nome dele que o Senhor também nos abençoa e nos trata em Cristo. Por isso pedimos que o Senhor faça toda essa obra maravilhosa em nossos corações hoje. E receba o nosso hino, recebe, Senhor, a nossa atenção à sua palavra, é a nossa oração. Recebe o nosso culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos cantar então o hino 157, a segurança em Cristo.
Sim, eu desejo aqui cantar tão grande salvação, e quando lá no céu chegar, louvá-lo-ei melhor. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Amém. Que bênção podemos orar cantando, e ainda que para alguns cânticos seja só uma forma de entretenimento, para o cristão ele tem que ser bem mais que isso. Ele tem que ser um louvor a Deus, né? Como disse Johann Sebastian Bach, o nosso irmão. Bach dizia que a única música verdadeira é aquela que louva o Senhor. Então, andando nesses passos, temos uma música que não é para entretenimento. Tem muita gente fazendo live aí para entreter as pessoas durante a pandemia, porque não podem fazer shows. Esse é o que o mundo faz, porque o tempo deles está curto, eles têm que aproveitar. Só tem essa vida e tem uma eternidade inteira, muitas vezes, para se arrepender. Mas é importante que você ouça e cante as coisas que são referentes e dirigidas a Deus, como foi esse hino. E agora vamos estudar a palavra, um trecho extremamente importante que foi escrito para alertar você. Que eu convido que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, que é exatamente o capítulo que lemos há pouco, um trecho dele. Agora leremos somente 2 versos, o verso 9 e o verso 10. É verdade que falaremos de todo o parágrafo, porém, o verso 9 e o verso 10 resumem bastante o pensamento do capítulo. Então, há verdades que Paulo fala que são referentes a problemas circunstanciais, circunstâncias que surgem na igreja. Ele escreve para escrever sobre coisas domésticas, mas nós tiramos princípios que servem para resolvermos os nossos problemas do dia a dia e determinar nossas próprias escolhas. São orientação para a igreja. Então aqui há verdades também que são eternas, e é delas que nós vamos falar. Paulo está falando de um problema específico da igreja de Corinto. Não era toda a igreja que tinha essa personalidade, esse desenho, mas é evidente que se alguma coisa você identificar, você deve então agir como é aconselhado nas Escrituras. Então, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, verso 9 e 10, diz a palavra de Deus: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Deus aplique em nossos corações o texto lido. Vamos orar ao Senhor. Pai, ilumina-nos mente e coração. Sabemos que não somos suficientes para essas verdades, mas de uma forma decisiva entra na nossa vida e transforma-nos naquilo que precisamos ser mudados. O Senhor conhece a cada um que está assistindo e é por Tua providência que Ele está diante desse texto da palavra e diante da Igreja Presbiteriana Monte Sião, do pastor Jocida, para que eles possam, Senhor Deus, conhecer a Tua mensagem para eles nessa noite. Por isso pedimos que o Senhor nos abençoe e nos transforme. É mais importante isso que nos conceder aquilo que pedimos, que daqui a pouco pediremos, mas mais importante para nós é agradarmos ao Senhor. Então transformamos a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado, existe uma prática que foi desenhada, que ela foi explicada por um autor, que ele chama essa prática de auto-engano. O auto-engano é quando você faz alguma coisa no sentido de você se dar melhor, então você engana a si mesmo.
O autor explica isso, que é uma prática bastante comum nos dias de hoje, que aquela pessoa que, para não chegar atrasada em nenhum compromisso, ele coloca o relógio dele adiantado 5 minutos. Então o relógio não vai dar a hora fiel, mas ele, tomando esse relógio por base, ele vai chegar 5 minutos antes em cada compromisso seu. Bom, isso em tese. Porque se ele se lembrar que tem 5 minutos de diferença, pode ser que ele relaxe e aí ele atrase para o seu compromisso. Mas a verdade é que isso é uma prática comum. Mudarmos a hora do relógio para que nós não nos atrasemos. Isso é uma forma de auto-engano. E existem várias formas de nós auto-enganarmos a nós mesmos. Contando mentiras ou falando coisas que podem nos ajudar a, de alguma forma, nos acertar em alguma coisa na vida ou nos sentir melhor. O auto-engano é usado também para que você alivie alguns pesos, tensões, pressões que você faz sobre si mesmo. Então ele tem alguma utilidade, porém ele não deixa de ser um engano. É interessante que Paulo começa esse texto, quase que a sua segunda frase, dizendo: não vos enganeis. Por quê? Ele está escrevendo à igreja de Corinto que estava passando por um engano. Nós temos esse hábito de nos enganar. É possível que Adão tenha desobedecido a Deus porque viu a sua esposa desobedecer e ela não caiu morta? Ele confundiu a paciência, a longanimidade, a generosidade de Deus, ele confundiu com aprovação. Isso acontece muito conosco. Ele diz: já que ela não caiu, a serpente falou a verdade. Eu fiz uma experiência e ela não morreu. Ele não sabia que ela havia morrido e que ele morreria em seguida. Por quê? Porque se tratava de uma morte invisível. A morte física, a morte visível, ela só se dá porque houve uma morte espiritual. Que quando nós nos desligamos de Deus, não temos vida em nós mesmos. A nossa vida é Deus e Jesus é a vida, como diz João no capítulo 1 do seu Evangelho. Então, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus veio trazer a vida de volta que nós perdemos. Então é importante você observar que, desligando de Deus, todo homem morre. Isso está provado na natureza, você pode ver, ainda que alguns naturistas digam por aí que a morte faz parte da vida, ela é um completo absurdo. Quando chega a nossa morte, aí não dá para nos enganar mais. Quando chega a morte de alguém que nós amamos, mesmo que seja um animal, nós sofremos duramente, porque a morte não faz parte do mundo que Deus criou. A morte é uma violência. Deus não fez a morte quando Ele criou o homem. Portanto, ela não faz parte da natureza. O que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, eu volto a dizer, eu disse em outra oportunidade, vou voltar a dizer. Paulo diz que pelo pecado entrou a morte no mundo, então ela não estava aqui. Nós é que a produzimos. Morte não é mais nada do que uma palavra que nos diz que o sopro que temos em nós é de Deus. Quando nos separamos de Deus, você e eu, não temos condição de sobreviver por conta própria. Adão ainda viveu mais de 900 anos. Eu e você não duramos nem 60, 70, 80 anos. É por aí que o homem parte. Alguns chegam a 100, 120. Porém, isso não é o normal. São demonstrações de que a morte é terrível. Então, esse auto-engano de que Deus aprova, e que tem muita igreja por aí pregando que Deus vai salvar todo mundo. Outros dizem: a salvação já está garantida. A igreja está aqui para fazer você ficar rico e para você ser curado. É todo engano. E quem abraça esse tipo de pensamento, quem abraça esse tipo de teologia, está em busca de se enganar. Porque se quiser saber a verdade, vai ter que ler as Escrituras e vai começar a ter critério e julgar esses pregadores modernos. Exatamente por isso Paulo escreve aos Coríntios, porque a igreja estava fazendo de conta, ou seja, o pecado que eu não vejo não me incomoda. Estava fazendo de conta que aqui na igreja de Corinto eles eram os mais espirituais. Eles tinham um culto barulhento, eles tinham bastante animação no culto. Eles, inclusive, tinham uma santa ceia, que era um verdadeiro banquete.
E estavam completamente errados em tudo. Igreja não é para nosso entretenimento. Igreja não é para falar, e nem o pregador para falar o que te agrada. Ele tem que falar o que é importante e relevante para você hoje. Assim como o médico precisa, esse é o ministério profético da igreja, o médico precisa te dizer que a sua doença é grave, para que você, assustado, aceite o tratamento que ele vai te dar, e você ministre os remédios dentro do horário que ele estipula. Converse com qualquer médico, você vai ver, porque o médico que diz que você está bem quando você está morrendo, é um péssimo médico. Assim, uma igreja que diz que você está bem diante de Deus e que todo mundo vai ser salvo, que Deus conhece o seu coração. Esse tipo de evangelho, ele é destruidor, porque o câncer que existe dentro da sua alma nunca vai ser curado. Se estamos todos salvos, ninguém precisa de Jesus, ninguém precisa converter, ninguém precisa se transformar. Mas não é isso que Paulo está dizendo aos coríntios. Ele está dizendo que é uma classe de pessoas que não entrará no reino dos céus. É interessante que depois ele vai mencionar 10 facetas. E você sabe que num jogo de futebol você tem 6 pessoas para ganhar, é um jogo que são 10 pessoas para ganhar o jogo, e tem um que é só para defender, para impedir que o adversário faça o gol, que é o goleiro. Teoricamente, né? Porque já o Rogério Ceni mentiu isso aí, sendo o 11º. Mas vamos pensar em 10 na linha, que são os 10 jogadores. E tem casos raros, como por exemplo o caso do goleiro Birajara, que um dia deu um balão, a bola pingou na área adversária e saiu um gol. Foi o primeiro goleiro a fazer um gol na história. O Birajara, que jogava no Flamengo. Então é importante você ter a mente acompanhando isso, que saia desse time que vai perder. Estão dizendo que ele vai ganhar, mas ele vai perder. Então não entre nesse time, e se você está dentro dele, saia, porque vai ser um vexame, certo? Exatamente com esse pensamento nós aproximamos do texto de Corinto. Porque a igreja de Corinto tinha um homem cometendo um pecado horrível, que eu não vou nem mencionar aqui, de tão vergonhoso que é, como o próprio Paulo diz, o que fazem em segredo, até o mencionar é vergonha. Então não vou nem mencionar, se você quiser ler o capítulo 5 e 6, você vai descobrir o pecado desse homem que era membro da igreja. E Paulo está escrevendo na primeira carta, que mostra que a primeira carta aos Coríntios é a segunda carta. Existe uma carta prévia. Nessa primeira carta, Paulo escreveu que a igreja não se associasse com ladrões, com malfeitores. Aí ele diz, quando eu escrevi isso, eu não estava me referindo aos homens desse mundo, que senão vocês teriam que afastar do mundo. Todo mundo no mundo tem alguma coisa, algum crime aos olhos de Deus. Então não é disso que eu falo. Eu falo daquele que, fingindo ser irmão seu, continua nessa prática. Porque o que ele estava revoltado é que a igreja de Corinto não fez nada com esse imoral. E agora ele está dizendo, eu junto com vocês estarei presente em espírito, e vocês levantem a mão. E esse homem terá o seu corpo entregue a Satanás, para que se arrependa e volte. Então era uma condenação que estava vindo sobre os homens, e essa condenação seria executada por Satanás, porque orando Deus entregaria esse corpo. Essa que é a palavra de Paulo lá, depois a gente pode explicar um pouco melhor. Mas para nós chegarmos aqui nesse versículo, Paulo vem dizendo que a igreja pode se enganar, pode dizer, não, você está bem, o seu pastor pode te enganar, dizendo, não, você está bem, Deus não vai te condenar porque Deus conhece o seu coração. Porém, ele diz que nenhum injusto, esse é o primeiro ponto de Paulo, nenhum injusto, ou vocês não sabem disso? Paulo está perguntando, vocês coríntios, aí de Corinto, os coríntios, vocês da igreja não sabiam que nenhum injusto vai herdar o reino dos céus? Vocês estão fazendo de conta que não sabem disso? Todo que pratica injustiça vai ser condenado. É o que o texto nos diz. Todos os injustos serão condenados. Então, se você é injusto com alguém, injusto com Deus, injusto consigo mesmo, pode ter absoluta certeza que não tem lugar para você no céu. É disso que Paulo está dizendo. Tá? Precisamos penetrar dentro desse pensamento. Então, ele está dizendo que a igreja deveria expulsar do seu meio essa pessoa que pratica, porque do contrário a própria igreja seria condenada. Algo parecido com o que aconteceu com o profeta Jonas,
que desobedecendo a Deus fugiu, em vez de ir pregar para Nínive, foi dormir no porão de um navio. E as pessoas do navio descobriram Jonas dormindo e estava uma grande tempestade. Tiraram Jonas de lá, fizeram um sorteio para saber por que o mar estava revolto, quem era o culpado. E a sorte caiu sobre quem no sorteio deles? Caiu sobre Jonas. E aí as pessoas teriam que jogá-lo no mar, mas estavam tentando salvar Jonas. E Jonas disse: não, podem me jogar no mar porque eu sou o problema dessa tempestade. Eu desobedeci o meu Deus e é Ele que está fazendo essa tempestade. Podem me jogar. Jogaram Jonas e Deus salva Jonas pela boca de um peixe que o engoliu. Não era necessariamente uma baleia, como muita gente diz aí na lenda. Jonas foi engolido por um peixe grande, é só isso que sabemos, e foi cuspido na praia e teve que seguir para Nínive e anunciar o que Deus mandou. Bom, por que dessa história? Porque manter alguém presente é alimentar a tempestade. E aí as pessoas começam a morrer e adoecer e você não sabe por quê, porque a sua igreja está sendo infiel. Não está avisando a pessoa que ela está errada. E é isso que eu pretendo fazer aqui. Porque Paulo diz assim: nenhum injusto herdará o reino dos céus. Receberá por herança. Vejam que é uma herança. E aí você pode se perguntar: como é que alguém recebe uma herança, sendo que é uma herança de Deus e Deus nunca morre? Isso se chama doação. Jesus recebeu de Deus tudo. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, os anjos, o novo céu, a nova terra, a vida presente, a vida por vir. Paulo diz: tudo é vosso. E vocês são de Cristo. E Cristo pertence a Deus. Ou seja, Deus não perdeu o controle de nada. Mas a igreja de Corinto estava pronta para receber de herança, por doação, o reino dos céus. Porém, havia um problema. Injustos que estavam praticando injustiça e a igreja fazia de conta que não via. Então, ou vocês não sabem que nenhum injusto vai herdar o reino dos céus. É claro que vocês sabem. Você lembra que eu disse isso? São essas palavras de Paulo que nos fazem pensar que é isso que ele está querendo dizer. Ele mesmo anunciou essas coisas. O reino de Deus não é herdado por injustos. Essa é a primeira palavra que precisamos. Então, para a pessoa ir para o céu, ele tem que ser justo ou justificado. Justificado, e daqui a pouco eu vou falar um pouco isso vai nos encher de esperança, né? O justificado é aquele que não é originalmente justo, mas que é transformado em justo. E aí Deus vai olhar para ele não pelas obras que ele pratica, vai olhar ele em Cristo. Que Cristo é justo. O único homem justo que houve na terra foi Jesus. Então, ou o justo entra no céu, ou entra o justificado. O injusto jamais entrará. Então, é exatamente o que Paulo diz. Ele diz: não vos enganeis, que é a segunda palavra dizendo que você não deve enganar a si mesmo. Eu sei que o mundo diz por aí afora que as pessoas que praticam as coisas que serão mencionadas aqui não estão praticando nada demais. Só que você não se engane. Você não precisa ser justo para a sociedade de hoje, do século 21. Você não precisa ser justo aos olhos dos juízes da terra. Porque hoje eles prendem e amanhã o bandido está solto para praticar mais crimes. Não é dessa justiça que estamos falando. É injusto aos olhos de Deus. Isso é que nos importa. Então é possível que algumas pessoas enganem a si mesmas dizendo: o que eu pratico não é grave. Grave é o que o outro faz. Né? Como aquela conversa de presidiários que estavam conversando entre si no intervalo lá das suas atividades, e um falou assim: eu estou aqui injustamente, eu não merecia estar preso. Porque eu roubei mesmo, mas eu só roubei gente ruim, gente rica. O outro disse assim: eu roubei gente pobre também, mas não matei ninguém. Então eu também sou injusto aqui. Porque eu roubei de gente rica, roubei de gente pobre, mas não matei ninguém. Aí o outro diz: eu matei, mas só matei gente ruim. Estão notando como cada um tem uma desculpa para dizer que ele não merece a condenação? Aí veio a palavra para um outro. O último disse: eu matei gente boa também, mas do jeito que esse mundo está ruim, eu fiz um favor para eles.
Então cada um de nós é capaz de inventar uma desculpa que justifique os erros que praticamos. Então não se engane. Se você é injusto aos olhos de Deus, e eu tenho as Escrituras para me dizer o que é errado, e daqui a pouco eu vou dar uma lista, porque ainda bem que Paulo não foi genérico. Ele foi genérico no início e agora ele vai especificar o que é injustiça. Então observe bem. Nenhum injusto entra no reino dos céus. Isso é a tese dele. Já está colocado. É uma ordem que Deus está dando para Paulo escrever isso para os coríntios. Consertem a vida de vocês. Expulsem quem está errado no meio de vocês. Porque foi isso que Deus fez no Éden. Ele expulsou Adão e expulsou Eva, que se tornaram injustos aos seus olhos. Então, não importa se você julga que o que você faz é leve, ou que o outro faz, que um filho faz é leve. Importa o que Deus diz sobre isso. Então, se você ama o seu filho, ajuste-o à justiça de Deus, não a sua, porque a sua é falha. Não há um justo sequer na terra. E se eu sou injusto, o meu julgamento vai ser injusto também. O seu julgamento e os seus conselhos para os seus filhos são também injustos. Então é interessante notar isso, que Paulo diz: não vos enganeis, nenhum injusto entra no reino dos céus. Então, ou vocês não sabem disso? É a pergunta dele. Vamos caminhar e vamos ver Paulo especificando o que ele chama de injusto. O que é injusto? Ele dá uma lista de 10 qualidades, ou seja, os 10 jogadores do time que vai perder, que não tem chance de ganhar. Depois, se der tempo, eu conto uma historinha para vocês, muito divertida, que aconteceu com um jogador que foi membro dessa igreja e que hoje mora no céu. Então, olha só, no versículo 9 ele diz: nem impuros, a palavra para impuro aqui é pornos, da onde vem a palavra pornografia, e está ligado com prostituição. Quem pratica prostituição, seja meramente visual, ou seja, essas pessoas não podem entrar no reino dos céus, porque são os pornos, os impuros, como é chamado, mas aqui é uma impureza sexual. Tanto que lá no capítulo da frente nós vamos ver fugir da impureza, porque todos os pecados que praticamos é do lado de fora do corpo, mas a imoralidade é uma prática contra o meu próprio corpo. É o que Paulo afirma aqui. Então, nenhum pornos. E aí você pode colocar toda forma de impureza sexual, certo? Que você vai ver especificado aqui. Como sexo antes do casamento. Então tem igreja que pratica, tem namorados que praticam, e a igreja faz de conta que não vê. Eu quero desculpar alguns pastores, porque nós dependemos de denúncias para poder abrir processo. Mas eu ouvi uma vez alguém dizer assim: o pastor fulano de tal já estava virando o avô da igreja porque não disciplinava ninguém. Quero defender esse irmão. Porque pela Constituição da igreja, os presbíteros da igreja devem acompanhar os membros, tentar resolver o pecado pela exortação, e se a pessoa não abandonar o pecado, levar ao conhecimento do conselho. Assim se começa o processo. É tarefa do presbítero denunciar, não do pastor. O pastor vai presidir. Se ele denuncia, ele não pode presidir o julgamento. A denúncia tem que vir por parte de um presbítero, segundo a Constituição. Ele leva ao conhecimento do conselho, e aí é que muita gente se omite, sabe do erro e diz: não vou pôr a minha mão. Deixa que o pastor vai descobrir uma hora e ele vai fazer alguma coisa. Isso é omitir-se, tá? Isso é um erro. Então diz aqui: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, aqueles que praticam a idolatria, que adoram um ídolo. Seja esse ídolo uma imagem. Então nós sabemos a maior religião do Brasil é o catolicismo, e ela é conivente, ela até é incentivadora da idolatria, e ela está errada. É por isso que lá em Apocalipse 20 está avisando, Apocalipse 21 verso 8, se você quiser ver. Olhando aquele versículo, nós dizemos que os católicos não vão para o céu. É o que João está dizendo. E é por isso que nós evangelizamos. Eu estou anunciando, dizendo: a idolatria é um pecado que te exclui do céu. Então nenhum ídolo pode ser adorado. Mas não somente isso. Há também pessoas que idolatram o dinheiro. Há pessoas que idolatram o cônjuge, idolatram os filhos. Estão errados. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Nenhuma das coisas que eu amo pode ocupar o lugar de Deus. E Paulo continua. Ele está dizendo aqui que os idólatras
Os adúlteros, ou seja, o marido infiel, a esposa infiel, não herdarão o reino dos céus. E ainda continua com nem efeminados, aqui a palavra é delicados, que era um termo que se usava para aquele que vivia com trejeitos e até com roupas, como se fosse feminino, quando ele era masculino. Esse não vai poder entrar no reino dos céus, e não vai entrar também sodomita. Aqui a palavra não tem a ver com Sodoma, originalmente, tá? Originalmente a palavra grega que Paulo usou aqui, isso foi uma tradução que Almeida fez, porque era assim que se chamavam as pessoas que praticavam o homossexualismo na época de João Ferreira de Almeida. O termo que Paulo usa aqui é mais claro ainda. Ele usa arsenocoites. Arsenos é o macho. Coites, coito, era na verdade coité, era o leito. Então um homem que se deita com um homem como se fosse mulher, era chamado de arsenocoites. Então esse não vai entrar no reino dos céus. Por mais que os bonzinhos estejam falando, estão mentindo, porque a Bíblia diz que não. A Bíblia reflete aquilo que Deus manifesta. Se a pessoa não crê na Bíblia, então vai se enganando. E que na verdade diz aqui que os arsenocoites, coitai, não vão entrar, tá? Verso 10. Nem ladrões. Ladrão é aquele que rouba aquilo que pertence a outro, tá? A pessoa tem uma coisa, trabalha, ganha coisa, o ladrão vem e rouba, isso a pessoa não vai entrar no céu sendo ladrão, não vai entrar no reino de Deus. E ainda termina dizendo que os avarentos, quem ama o dinheiro, e os bêbados não entram nos céus, é preciso abandonar esse vício, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino dos céus, ou herdarão o reino dos céus, receberão por herança, como eu disse, como Deus não morre, é uma doação que ele faz ao seu filho em vida, e o seu filho concede a nós, porque estamos nele. Então, o vencedor herdará todas essas coisas, diz lá o livro de Apocalipse, vai herdar a coroa, o cetro, o trono de Jesus, vai se assentar no trono, tá? Então, são coisas que a Bíblia nos promete. Aí, alguém pode julgar, alguém pode pensar de alguma forma, diz, então, como que eu vou entrar se eu pratiquei injustiça? Veja o verso 11, diz, tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então, os coríntios eram errados. Como eu disse, ou você é justo, e a Bíblia diz que o único justo aos olhos de Deus é Jesus, ou você é justificado. O sangue de Cristo, a justiça, as boas obras de Jesus são atribuídas a você pela conversão. Então, o que o homem precisa fazer? Você pode procurar em Provérbios, capítulo 28, verso 13, tem uma explicação lá para você. Provérbios diz assim, essa é a palavra que temos em Provérbios. Aquele que encobre suas transgressões jamais vai prosperar. Não vai conseguir encobrir o tempo todo e nem vai ter prosperidade, nem vai ser feliz por esse caminho. Mas aquele que confessa, então é o primeiro ato, confessar. E o segundo, e deixa. Então a pessoa deve confessar, Senhor, o Senhor tem razão, eu estou errado no que eu estou fazendo. Esse que admite a sua culpa, já tem um caminho andado. E aí, por último, deixa. É preciso deixar essa prática. Você muda a sua maneira de viver. Então, confessar e deixar são o arrependimento que Deus nos permite. Então, o que você e eu, porque eu também tenho pecados, como que o injusto entra no reino dos céus? Quando Cristo morre na cruz, Ele nos livra do julgamento de todo aquele que converte-se, tá? Que confessa suas faltas e deixa. Então, é exatamente nessa perspectiva que os justificados em Cristo têm paz com Deus. Houve somente um homem justo em toda a terra. Não há um justo sequer, diz o Salmo 14. Porém, esse único homem justo foi Jesus. Você quer estar em Cristo? Arrependa-se do seu pecado e converta-se dele. Abandone.
deixa para trás. Se você ama alguma coisa na sua vida mais do que a Cristo, a ponto de não segui-lo para poder manter a sua prática, a Bíblia nos diz que você perdeu. Quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la. Quem perder sua vida por amor de mim, esse vai achá-la. É a promessa de Jesus. Então eu quero encerrar contando uma história interessante que aconteceu no Brasil. O fundador do Exército da Salvação chama-se William Booth, um inglês. Ele fundou uma igreja chamada Exército da Salvação. O filho dele trouxe essa igreja para São Paulo, para o Brasil. E o Exército da Salvação existe no Brasil graças a esse avanço missionário de Bramwell Booth, que é filho do William Booth. O Bramwell Booth estava assistindo um culto em praça pública e aproximou um homem bêbado que mal se sustentava nas suas pernas e disse: "O senhor não é o pastor Booth?" Ele falou: "Sou eu mesmo, eu sou Bramwell Booth, sou eu." E ele disse: "Foi o senhor que me converteu." E diz a história, que conta que o Bramwell Booth olhou para aquele homem que estava bêbado ao seu lado e disse o seguinte: deve ter sido eu mesmo. O que ele quis dizer com essa frase é que se fosse o Espírito Santo que tivesse convertido, aquele homem não estaria tentando resolver os seus problemas bebendo ou esquecer deles. O que na verdade a Bíblia nos ensina é que toda tribulação nossa passa e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Então, abraça esse texto de Corinto. Veja se você tem alguma prática e pare de se enganar. Nenhum injusto herdará o reino dos céus. Então seja bem-vindo. Peça a Deus que te converta, porque a verdadeira conversão vem pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus falou para aquele grande religioso judaico, seguidor da lei e tudo mais, chamado Nicodemos, ouviu de Jesus: se você não nascer do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Quem te converte é Deus. Peça a Ele: Senhor, converta o meu coração. Me liberta do pecado. Me liberta das práticas que são injustas. E aí Deus vai te libertar. Tá? Que Deus te abençoe. Tá? E é só uma palavra meio dura que está aqui no texto bíblico, mas importante que você se analise a partir dela. Tá? E você analisar de que lado que você está, do time que vai perder ou do time que vai ganhar. Eu queria que nesse instante nós nos colocássemos em oração. Eu vou dar alguns instantes para você fazer alguns pedidos pessoais. Eu continuo pedindo pelo jovem Tiago, um menino que não tem nem 3 anos de idade ainda, e foi descoberto que ele tem câncer no intestino. Se não me engano, ou no estômago, na parte do aparelho digestivo. E a situação dele é bem ruim. Tivemos a triste notícia, triste para nós, que a nossa irmã Nilma, que cantava no grupo Elo e que depois cantou no grupo Logos, faleceu. Então, confirme essa notícia, porque eu recebi há pouco, e agradecemos a Deus pela vida maravilhosa, pela voz maravilhosa e pela vida consagrada que essa irmã e seu marido, Paulo César da Silva, que compôs coisas extraordinárias, que fizeram muito bem para a minha vida, me ajudaram a me corrigir em muita coisa. Abençoadíssima as músicas que essa dupla cantava para nós e que o Paulo César fez. Que Deus conforte o Paulo César e os filhos, tá? E eu queria também que você orasse em favor do Dr. Guilherme, que é um anestesista, que cuidando lá no Tocantins de algumas pessoas infectadas com Covid, está na UTI, esteve desenganado, mas agora deu uma melhorada. Então que você ore com muito carinho pelo Dr. Guilherme, tá? Que é o pai da Marcela, que nós amamos muito, eu e a Celeide. Então queremos colocar essa vida do Dr. Guilherme nas mãos do Senhor. Então que você ore por eles. E os pedidos que você tiver que fazer também, pelo Brasil, pelos seus vizinhos, por alguém, um parente, faça agora. Nós vamos ter uns minutos de oração pessoal e depois eu vou pedir a Deus que atenda a sua oração. Então eu vou te dar alguns minutos. Oremos. Senhor, a tua igreja está reunida e o Senhor ouviu os pedidos que a tua igreja fez. Agora derrama abundantemente da tua graça,
Porque a tua graça é aquele favor que nós não merecemos. É o amor do Senhor por nós, que não é segundo nossos méritos, mas é incondicional. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Ouve o teu povo, ouve o clamor dele. A tua igreja está clamando, não só a igreja Monte Sião, mas várias igrejas estão orando ao Senhor, pedindo o fim dessa pandemia, pedindo que a vida retorne ao normal. E o Senhor pode fazer todas as coisas, o Senhor pode mover até o coração das autoridades que estão resistentes às soluções possíveis. Mas o Senhor pode fazer o impossível e mover até os corações duros. Então não nos deixe sujeitos às nossas obras, mas olha para a obra de Cristo na cruz. Não merecemos, ó Pai, o reino do Senhor, receber essa herança, mas o Senhor graciosamente nos dá em Cristo Jesus, segundo o que a tua palavra nos ensina. Então todos os que ouvem sejam incluídos entre aqueles que serão herdeiros do Senhor no dia da vinda do Senhor Jesus. Nós não merecemos nenhuma bênção do Senhor, mas abençoa cada lar e responde a cada um que suplicou diante do Senhor, seja por cura, seja, Senhor, por entendimento, seja por um lar que está esfacelado pelas intrigas que o mundo nos ensina, e que o Senhor restitua esses lares, seja o pedido que foi feito. Seja gracioso com o teu povo, com aqueles que estão orando junto conosco nessa noite. É nossa oração, não porque mereçamos algo do Senhor, mas te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém. Amém.